Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu digo para vocês que falta só um detalhe para o angu queimar geral, tá certo? E esse detalhe é um detalhe que está aí no noticiário sempre, mas poucas pessoas estão dando devida atenção, né? No início, muitos celebraram como uma coisa maravilhosa, uma coisa que vai evitar ali problemas, né? Vai evitar crimes e tal, mas na verdade pode trazer ali uma consequência muito problemática, tá certo? Antes de entrar no assunto, quero lembrar vocês que estamos nos últimos dias da promoção. Você pode adquirir o meu livro, o Manual de Sobrevivência Conservador no Século XXI, com 45% de desconto, mais uma série de títulos muito importantes. Dê uma olhadinha aqui embaixo, ok? Pessoal, a gente já está vendo uma situação no mundo em que a pessoa não tem mais liberdade de locomoção, que a pessoa não tem mais direito de decidir o que vai fazer, o que não vai fazer. O Estado já monitorando tudo, né? O monitoramento total da sociedade, né? Todo mundo sabendo o que todos estão fazendo. Inclusive, esta semana, no meu artigo semanal na Gazeta do Povo, eu falei exatamente sobre isso, sobre a Inglaterra querendo fazer uma campanha aparentemente muito bonitinha, que é uma campanha para fazer com que as pessoas comam alimentos mais saudáveis, né? Porque durante essa crise sanitária muitas pessoas aumentaram o seu peso, né? Por causa do sedentarismo. Então, primeiro eles pensaram de colocar um imposto maior em cima dos bichos papões, né, da alimentação, que é o açúcar e o sal. Mas aí os conservadores ingleses ficaram muito chateados com isso, reclamaram muito, então agora a ideia do governo inglês é, em vez de taxar o sal e o açúcar, é monitorar o que está todo mundo comprando em termos de alimento no supermercado e dar bônus e prêmios e recompensas para quem comprar coisas mais saudáveis, né? Então eles agora querem monitorar o que está todo mundo comendo, né? E é claro que vai chegar um momento em que quem não comer aquilo que o Estado quer que coma vai ficar numa posição assim desprivilegiada, né? Ou desprestigiada. Por quê? Nós sabemos que hoje tem uma grande campanha contra o consumo de carne, por exemplo, né? O pessoal está querendo que todo mundo coma carne artificial, né? Carne produzida em laboratório, né? Carne ali que é produzida em geral, né? Se você for olhar quem já está produzindo esse tipo de tecnologia, é o pessoal lá do Dragão Vermelho do Oriente, né? Eles são pioneiros nessa questão da carne artificial e já tem campanhas falando para as pessoas começarem a comer insetos também, porque isso é muito nutritivo. É claro que dando a desculpa de que o boi ele prejudica o meio ambiente, porque ele polui o meio ambiente, né? Então a gente já está vivendo uma sociedade completamente orwelliana, né? No sentido do George Orwell, autor do 1984, ou até no sentido do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, né? Ambos esses livros também estão lá na minha livraria. O ponto que falta agora, mais no Ocidente, né? Porque lá no Oriente a gente já tem o chamado Yuan digital. Agora, e também a questão do crédito social e por aí vai. Agora, no Ocidente, o que está faltando assim para queimar o angu geral é a instituição do real digital, da moeda digital. Lá nos Estados Unidos a gente já tem o Fedcoin, em que muitos especialistas dizem que traz um problema muito grande para a privacidade, né? Pode ser o fim da privacidade, já que o Estado vai monitorar o que está todo mundo fazendo. E agora, né, hoje no noticiário, saiu uma matéria lá no Valor Econômico dizendo que o povo brasileiro já está muito propenso a aceitar o real digital. Não substituindo o real físico, mas convivendo junto, tá? Eu acho isso já que é uma espécie de estratégia argumentativa, uma vez que na minha leitura eles querem definitivamente substituir o real físico pelo real digital. Não tenho dúvida nenhuma que o objetivo final é esse, porque para o Estado, para os controladores do poder, isso é muito bom, porque eles não só sabem o que está todo mundo comprando e vendendo, mas eles podem simplesmente travar o dinheiro da pessoa, né? Fazendo com que a pessoa não consiga comercializar, caso ela não se adeque aos padrões de consumo e de comportamento ou do politicamente correto que o Estado determina, né? Lá nos Estados Unidos a gente já teve situações estranhíssimas, né? Em que pessoas que estavam ali com algum tipo de problema jurídico tiveram as suas contas bancárias canceladas, né? Os bancos falando a gente não quer mais oferecer o serviço para você, porque você não é um cliente que a gente quer, né? É muito estranho, porque tempos atrás um dono de uma confeitaria não quis fazer um bolo de casamento para um determinado grupo lá,
E aí, né, foi processado, falaram que se a loja dele está aberta, ele tem que atender todo mundo, mas hoje vocês sabem que certas empresas falam, eu não quero te atender e vai ficar por isso mesmo, né? E muitos argumentam assim, mas a empresa ela é privada e ela tem as suas regras, é igual um clube, né? O clube diz para você entrar na piscina você tem que tomar uma ducha, né? E para você não pode andar sem roupa nas dependências do clube, se fizer isso pode ser retirado do clube, é lógico. Agora, quem está num clube tem que respeitar as regras do clube, mas o clube não pode criar regras que sejam contrárias à Constituição do país ou à legislação nacional. Essa que é a grande questão, né? Os clubes não podem criar regras que atropelem a legislação nacional. E hoje, né, esse desejo, né, de saber tudo, de controlar tudo, faz com que vários interesses aí que temos visto serem trazidos pelo Fórum Econômico Mundial, como a ideia não só da moeda digital, mas a ideia também do você não vai ter nada, mas vai ser feliz, né? Como assim você não vai ter nada e não vai ser feliz? A regra da renda básica universal também. Então, quando a gente olha isso tudo com calma, nós vemos que o plano, no final das contas, é colocar o máximo de pessoas possível dependendo de uma renda básica governamental, porque se ela tem autonomia financeira, ela não depende do governo, ela faz o que ela quiser, respeitando a lei, mas se ela depende do governo, ela tem que andar na linha, senão ela não recebe, né? E não é um dinheiro que a pessoa recebe que ela possa sacar e guardar embaixo do colchão. Não, esse dinheiro digital vai chegar um momento que ele não vai ser sacado, né? Ele vai ficar só em trocas digitais. E eles não precisam nem, alguns especialistas têm mostrado, eles não precisam nem bloquear a conta da pessoa dentro de um cenário desse. Eles podem diminuir o valor da unidade ou do token, né? Não vai ser um dinheiro, vai ser uma espécie de token. Aquilo, muito contrário das moedas digitais descentralizadas, né? Como o Ethereum, Bitcoin, por aí vai, baseados em blockchain e outras tecnologias, as moedas digitais centralizadas, que tem um apelido de CBDC, Central Bank Digital Currencies, elas podem sofrer ali uma variação no valor da unidade. Vamos supor que o cara tem 10 tokens, né, na conta, né? O salário dele é 10 tokens. E cada token tem uma equivalência a R$1, né? Um token é R$1. De repente, se for um cara que não anda na linha, né, que não segue o que o governo quer que ele diga, ou faça, ou pratique, ele pode ter o seu token reduzido em 50%, por exemplo. Ele tem 10 tokens, mas 10 tokens deixam de valer R$1, passam a valer cada um 50 centavos de real. Então o cara tinha R$10, passa a ter 5. Esse é o nível de problema que surge, né? E é por isso que muitas pessoas que têm uma visão de mundo um pouco mais sobrevivencialista estão caminhando para os metais preciosos e as chamadas reservas de valor. É por isso que o Bitcoin tem crescido e é por isso que a procura por metais preciosos tem crescido, porque os metais preciosos e o Bitcoin têm sido vistos cada vez mais não apenas como reservas de valor, mas também como uma proteção do patrimônio, né? Uma vez que os bancos centrais mundo afora acabam sempre inflacionando a moeda, as suas moedas nacionais. O que é inflacionar a moeda nacional? É tirar dela o seu valor, fazer ela comprar cada vez menos, ficar cada vez mais fraca, como tem acontecido com o dólar desde 1971, quando o padrão ou pareamento do dólar com o ouro foi retirado. Aí o dólar virou uma moeda fiat, né, que chama em inglês, que é uma moeda fiduciária ali sem lastro, né, sem base. Então, a moeda digital vem com a desculpa de ser solução para isso tudo, mas na verdade traz controle, traz monitoramento, traz dependência estatal e traz ali uma total... o cidadão fica devassado em termos da sua privacidade. E aí eu pergunto para você, você confia que o Estado vai usar sempre amistosamente ou ao seu favor essas informações? Eu não confio nem um pouco. Obviamente que a chance de alguém mal intencionado usar essas informações em desfavor da população é um negócio muito grande. Então, pessoal, para a gente entrar de vez no mundo como o pintado ali pelo 1984 de Orwell e pelo Admirável Mundo Novo, entre outras ficções distópicas mais contemporâneas, né? Basta você ver os Jogos Vorazes, né? Ou aquela série Divergente. Esses mundos pintados aí nessas ficções para se tornar realidade, só falta a substituição da moeda física pela moeda digital. Infelizmente, é isso que está para acontecer e a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. Quais são as opções?
seriam as moedas digitais descentralizadas, né, tipo um Bitcoin, os metais preciosos, que sempre tem sido reserva de valor, e ficar atento aí, estudar, né, estudar sobre isso, ver quem está falando sobre isso, pensar nas outras opções para tentar ter um plano B a esse monitoramento total do Estado, ok, pessoal? Essa é a reflexão que eu trago para vocês nessa tarde. Deixo um forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!